Bom dia a todos. Obrigado pela presença de cada um nesta manhã, para nós darmos continuidade ao estudo de Gálatas. Nós estamos no capítulo 2. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que nós possamos ter uma manhã e um dia abençoado pelo Senhor, que nós possamos participar daqui a pouco do culto de adoração e que seja do agrado de Deus o nosso culto. Vamos começar com uma oração? Santíssimo Deus e Pai, nós somos gratos por esta manhã que o Senhor nos proporciona, por essa oportunidade, ó Pai, mesmo à distância, estarmos unidos, estudando a Tua Palavra. Ó Pai Celestial, lhe agradecemos pelas inúmeras bênçãos que o Senhor derrama sobre nós a cada dia. Lhe agradecemos pelo sacrifício de Cristo Jesus, que nos possibilita estarmos junto com o Senhor na eternidade. Ó Pai Celestial, nesse momento nós vamos estudar a Tua Palavra, pedimos que o Espírito Santo esteja nos orientando, nos conduzindo, e que cada um de nós possamos falar somente coisas que sejam do Teu inteiro agrado, e que sirva para o nosso crescimento espiritual, e também, ó Pai, que nós saibamos aplicar na nossa vida tudo aquilo que o Senhor nos transmite através da Tua Palavra. Esteja com cada irmão em Cristo Jesus, que no dia de hoje se reúnem para prestar um culto de adoração ao Senhor, que nós possamos prestar um culto que seja do Teu inteiro agrado, Senhor, e lhe agradecemos desde já, porque sabemos que o Senhor está sempre nos orientando, nos conduzindo, derramando bênçãos e bênçãos sobre a vida de cada um dos irmãos. É no nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Então, no domingo passado, nós começamos aí o capítulo 2 e interrompemos no versículo 14. Do versículo 11 até o versículo 21, é tratado o mesmo tema, que foi a pisada na bola que Pedro provocou. Então, nós lemos do 11 a 14, e hoje vamos continuar a partir do versículo 15, né? Só recordando, no versículo 11 diz o seguinte: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então, nós vemos aqui, nesse pedaço, nesses versículos, né, que Pedro deu uma pisadinha na bola. Por quê? Ele quis ficar de bem com todos os lados, né? Agradar um, agradar o outro, agradar a todos. E não deve ser esse o procedimento, como nós comentamos no domingo passado. Paulo repreendeu Pedro por causa dessa atitude dele. E a partir do versículo 15, nós vamos ver que Paulo faz uma série de argumentos explicando o posicionamento dele. No versículo 15 ele diz: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, Paulo aqui começa a argumentar por que ele repreendeu Pedro. E ele diz: ele, Pedro e os outros são judeus por natureza e não eram pecadores dentre os gentios.
mas também eram pecadores. Por quê? Porque pela lei ninguém é justificado. Paulo deixa isso bastante claro no versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. E aí ele complementa: nós também temos crido, né? Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, Paulo deixa bem claro que é pela fé em Cristo Jesus que nós somos justificados. E os judeus também precisaram acreditar em Cristo Jesus, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu por eles. Se eles continuassem ainda no Antigo Testamento, não aceitando Jesus Cristo como Salvador, eles também não seriam salvos. Tanto é que os israelitas, né, o povo de Israel, que não aceitou a Cristo Jesus, que ainda espera a vinda do Messias, não vai ser salvo se continuar nessa postura, porque senão está invalidando o sacrifício de Cristo. É isso que esse texto está falando para nós aqui, 15 e 16, deixa bastante claro, né? E aí no versículo 17, ele diz o seguinte: mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Então, Paulo está argumentando o seguinte, que quando nós pecamos, isso não significa que Cristo falhou. Cristo não falhou. Cristo cumpriu o propósito de Deus. Ele foi até a morte, e morte de cruz. Então, não é Cristo que falha quando nós pecamos, né? Ele diz bem claro aqui, mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Ele faz essa pergunta e ele mesmo responde, certo que não. Não é Cristo que falha quando o cristão peca. E aí no versículo 18 ele diz, por quê? Se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Então ele diz, deixa bem claro, sou eu que provoco e sou pecador. Sou eu que provo que sou pecador se eu volto a praticar as coisas antigas, depois de ter aceitado Cristo Jesus. Então, o versículo 18 diz, não é Cristo que errou, é o próprio ser humano que peca, quando volta às práticas antigas. E aí no versículo 19 e 20 ele diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, Paulo está dizendo aqui, eu também era judeu. Lembra? Ele era judeu do partido dos fariseus, estudou ao pé de Gamaliel, um profundo conhecedor da palavra, do Velho Testamento, mas quando ele teve o um encontro com Cristo Jesus, ele abandonou tudo, porque ele creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E agora, as coisas passadas já não importam mais. Ele não deve mais praticar as coisas que eram do Antigo Testamento, porque Jesus cumpriu toda a lei. É nesse sentido que ele está dizendo aqui. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo. Me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, Paulo mostra sua convicção no sacrifício de Cristo Jesus. E aí, no versículo 21, ele diz, não anulo a graça de Deus, pois, se a justificação é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, ele conclui os argumentos dele dizendo, eu não vou voltar
as práticas antigas do Antigo Testamento, as tradições judaicas, né? As festas judaicas, ao sacrifício de animais. Por quê? Porque se ele voltar a fazer isso, fazer a circuncisão, obrigar os gentios a circuncidarem, a obedecerem à lei, ele está anulando todo o sacrifício de Cristo Jesus. É igual nós. Nós, no passado, pecávamos, muitas vezes, até conscientemente, sabendo que aquilo lá era errado, mas fazíamos. Mas agora, nós aceitamos a Cristo Jesus. Eu não posso mais voltar àquela prática no passado que eu fazia como se fosse uma coisa normal. O Espírito Santo me orienta quando eu peco, quando eu erro. Essa é a grande diferença. Né? Você, muitas vezes, muitas vezes cometo erro, peco, mas o Espírito Santo me alerta. E isso me constrange. Agora, se eu pecar deliberadamente, eu estou anulando o sacrifício de Cristo Jesus. Se eu me auto-justificar pelos meus pecados, então por que Cristo morreu por mim? A diferença é justamente essa. Paulo está argumentando para Pedro que ele não deveria fazer daquela forma, porque os judeus, os cristãos judeus, queriam obrigar os cristãos gentios a circuncidarem e seguir a lei de Moisés. Essa era a grande diferença, né? Muitos judeus se converteram a Cristo, mas queriam trazer as tradições judaicas para dentro do cristianismo. E Paulo argumentava dessa forma. Com isso, nós terminamos aí o capítulo 2. Vamos começar o capítulo 3. Então, por causa da atitude de Pedro, muitos dissimularam junto com ele. Até Barnabé se deixou levar. E agora, Paulo vai exortar os Gálatas, os irmãos da Galácia. Olha o que ele diz aí no capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos ler de 1 a 5, primeiramente. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Antes, cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Então ele está dizendo, ó Gálatas insensatos, vocês estão sendo insensatos. Quem vos fascinou a vós outros? Antes, cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Então Paulo está dizendo para eles, por que vocês estão se deixando levar por essas pessoas que querem que vocês pratiquem a circuncisão e sigam a lei de Moisés? Foi pregado para vocês Jesus Cristo crucificado. Olha o que ele fala. Ante cujos olhos, os olhos de quem? Dos Gálatas. Foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Então, vocês receberam a sã doutrina. Né? E aí no versículo 2 ele diz, quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim sensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se, na verdade, foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, Paulo está argumentando agora com os Gálatas, exortando a eles. Vocês estão sendo insensatos. Quem está obrigando vocês a fazer coisas que não devem ser feitas? Vocês não devem cumprir coisas que Moisés escreveu no Antigo Testamento, porque Jesus já cumpriu tudo. Né? Quando perguntaram para Jesus qual é o maior dos mandamentos, Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, amar ao próximo como a ti mesmo. Dessas duas coisas dependem toda a lei. Se você ama, você está praticando a lei. Por quê? Você não vai prejudicar outra pessoa, você não vai matar, não vai roubar, não vai cobiçar. Você vai viver a sua vida em Cristo Jesus. E você não precisa, para isso, se circuncidar ou seguir a lei. Você já está seguindo toda a lei.
quando você ama a Deus e ama ao seu irmão. Então, eles foram justificados, esses Gálatas, sem saber qualquer coisa sobre o Antigo Testamento. Paulo não foi falar para eles sobre a lei de Moisés, sobre a circuncisão, nada. Mas foi falar para eles sobre Cristo ressuscitado. E ele diz aqui, porque agora querer praticar a lei e justificar por esforço próprio. Por que vocês querem fazer isso? Então, ele está dizendo aos Gálatas, quem vos fascinou? Por quê? Foi pregado Cristo Jesus. E agora vocês estão querendo seguir as coisas da carne. Jesus nos dá o seu Espírito e opera milagre em nossa vida, não através da lei, mas através da fé. Nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e nós temos visto ele praticar muitos milagres, muitas bênçãos derramadas sobre o povo dele. E não é porque nós estamos lendo a lei, circuncidando, fazendo sacrifício de animais. Não, é porque nós temos fé em Cristo Jesus. E ele faz as bênçãos sobre a vida de cada um de nós. E é isso que Paulo argumenta para as pessoas gentias de Gálatas, os irmãos de Gálatas, né? Ele está falando para os Gálatas isso. Do versículo 6 a 9, ele usa o exemplo de Abraão para defender a fé. Olha o que ele fala, de 6 a 9. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, o argumento de Paulo, usando como exemplo Abraão, é: Abraão, primeiro, teve fé, e ele foi justificado, né? E a fé veio antes da lei. Vamos olhar lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 4 a 6. Vamos lá para Gênesis, capítulo 15, 4 a 6. Olha o que diz, Gênesis 15, 4 a 6. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, Abraão creu que aconteceria desta maneira, quando Jesus prometeu para Abraão que a posteridade dele seria numerosa. E isso foi imputado por justiça a Abraão. Então, Gênesis deixa bem claro que a fé veio antes da lei. E a partir da fé, todos nós somos abençoados. Veja aí o capítulo 18 de Gênesis mesmo. 18, 17 a 19. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, no versículo 18, Deus deixa bem claro, 17 e 18. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Então,
Deus falou, não posso ocultar a Abraão aquilo que vai acontecer. Uma grande nação surgirá a partir da fé de Abraão. Né? Então, aqui desde antes, né? Antes da vinda de Cristo, já foi prometido que muitos seriam abençoados a partir da fé de Abraão, que creu em Deus. Então, o argumento de Paulo aqui aos Gálatas é justamente esse. A fé veio antes de obras e da lei. Abraão teve fé e por isso ele foi abençoado. E Deus prometeu que através de Abraão seriam abençoadas todos os povos, seriam abençoados. No versículo 10 a 18, nós vemos o seguinte, o argumento de Paulo. Vamos ler então Gálatas capítulo 3, versículos 10 a 18. Diz o seguinte: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e o teu descendente, que é Cristo. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Por quê? Se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então Deus prometeu a Abraão que a descendência dele seria numerosa. E essa promessa foi feita antes da vinda da lei. Ele diz, a lei veio depois de 400 anos, mais de 400 anos, né? 430 anos depois que Abraão creu em Deus. Então a promessa foi feita antes da lei. E essa promessa não pode ser revogada pela lei. Tá certo? Paulo, com esse argumento, está nos dizendo o seguinte, que a lei nos condena. Deuteronômio 27 e 26. Vamos lá em Deuteronômio 27, versículo 26. O argumento de Paulo é justamente esse. A fé nos justifica, porém a lei nos condena. Então vamos lá, 27 e 26. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. O versículo 26 é bem claro para nós. Maldito aquele que aceitar suborno para matar a pessoa inocente. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Então, se você não consegue cumprir a lei, você é maldito. Mas nós somos justificados pela fé. Tá? E isso fica bem claro para nós. Jesus Cristo nos deu a salvação. Tá certo? Então vamos ver lá, inicialmente.
Deuteronômio 21, 22 a 23. Deuteronômio 21, 22 a 23. Tomar uma água. Vamos ler aqui. Diz o seguinte: se alguém houver pecado, passível de pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. É doce, ajuda na garganta. Só um minutinho, irmão. Garganta. Tudo bem, irmão? Então nós vemos aqui que Jesus se sacrificou por nós. Ele se tornou maldito para que nós tivéssemos a salvação. E nós somos justificados através da fé em Cristo Jesus, através do sacrifício dele, não através da lei. É esse o argumento de Paulo nesses versículos, né? A lei foi dada aos judeus, como eu falei, 430 anos após a aliança de Deus com Abraão. E essa aliança não é anulada, porque Deus prometeu a Abraão. Agora vamos ver do versículo 19 a 25. 19. Gálatas 3, versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. Então, a lei foi dada por causa das transgressões do ser humano. Tá certo? Até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa. Então, o descendente é Jesus Cristo. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Por quê? Se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Então, se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, Paulo está deixando bem claro para todos eles, né? No versículo 23 diz: mas, antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei e nela encerrados. Para essa fé que, no futuro, haveria de revelar-se, de maneira que a lei não serviu de aio, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então, não permanecemos subordinados à lei. Então, Paulo deixa bem claro que a lei foi deixada por Deus por causa das transgressões do povo. O povo de Israel recebeu a lei para que fosse um povo diferente de outras nações. Tá certo? Deus queria que o povo fosse um povo diferente, mas a lei não justificava o povo. Veja lá em Êxodo, capítulo 19, versículos. Êxodo 19, versículos de 1 a 6. Vamos lá. Versículos de 1 a 6. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês,
vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus deu uma orientação bem clara a Moisés. Se eles andassem de acordo com a vontade de Deus, eles seriam uma nação santa, sacerdotes de Deus. E hoje nós somos essa nação. Nós fazemos parte desse reino. Tá certo? A lei ensina o que é pecado e a consequência dele, para que o povo evite pecar. Esta é a função da lei. Veja lá em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículos 19 e 20. 3, 19 e 20. Olha o que diz. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a função principal da lei é mostrar que o ser humano é pecador, é mostrar que nós falhamos. E assim foi feito também para o povo de Israel, mostrar para eles que eles dependiam de Deus. No capítulo 5, versículos 12 e 13, também fala sobre isso. 5, versículos 12 e 13. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até, olha lá, eu estou lendo a partir do versículo 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não era levado em conta, quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Por quê? Se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão. E o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Por quê? Como, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa,
Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu li um pouco antes, para que nós entendêssemos perfeitamente que por causa do pecado, através de Adão, muitos morreram, né? E pela lei, também não justifica as pessoas, mas que foi o sacrifício de Cristo Jesus que possibilitou a salvação. E no capítulo 7, versículo 7, ele diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então a lei veio para mostrar que nós somos pecadores, ter consciência do pecado. E não para nos justificar do pecado. Quem nos justifica do pecado é Cristo Jesus. Esse é todo o argumento que Paulo vem relatando aos irmãos da Galácia. Vem mostrando aos irmãos da Galácia. Tudo bem, irmão? Então a lei também nos serviu para levar até Cristo. Porque a lei não trouxe perdão dos pecados. Gálatas, capítulo 3, versículo 10 e 11, deixa bem claro isso para nós, né? Tá vendo? Vamos reler Gálatas, capítulo 3, versículo 10 e 11. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? O justo viverá pela fé. Então, a lei, a função da lei é nos mostrar que somos pecadores, que nós não temos condições de cumprir a lei. Então, Paulo está dizendo exatamente para os Gálatas: olha, vocês foram justificados pela fé. Quem está desviando vocês e está levando vocês a querer fazer as obras da carne, ou seja, fazer sacrifícios de animais, se circuncidar, seguir a lei de Moisés, se vocês foram salvos através da fé. E nós também fomos salvos através da fé. Por isso nós não podemos voltar a praticar as coisas de antigamente, as coisas que fazíamos, né? Não podemos fazer isso de forma voluntária, né? Mesmo sabendo que é errado, nós vamos nos auto-justificar, dizendo: ah, mas esse pecadinho aí Deus não vai levar em conta. Vamos continuar do mesmo jeito. Eu posso me ajoelhar diante de um ídolo, que não tem problema algum, né? Então, não é assim. Nós temos que saber que Deus não se agrada dessas coisas. Ele enviou Cristo Jesus para se sacrificar por nós. Se nós voltarmos à prática das coisas do passado e nos auto-justificarmos, estamos dizendo que Cristo morreu em vão por nós, que ele não precisava ter morrido. A lei foi dada para guiar e não para salvar. Mesmo na época da lei, a salvação foi dada somente através do sacrifício futuro de Cristo. Hebreus, capítulo 9, versículo 15, diz isso. Então, vamos lá em Hebreus. Então, mesmo durante a lei, né, é o sacrifício futuro que foi feito por Cristo que deu a salvação. Então, 9, versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança, aqueles que têm sido chamados. Então, Jesus Cristo é o mediador da nova aliança, a fim do quê? Por intermédio da morte dele, para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, eles pudessem receber a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Tá certo? Então, Jesus Cristo é o autor da nova aliança. Qual a importância desses fatos, né? Desses fatos que nós acabamos de ver?
A importância é que, se a lei foi dada até a vinda de Cristo, então a lei não vigora mais, já que Cristo veio para estarmos debaixo da... Então, Paulo traça todos esses argumentos para os Gálatas e para nós hoje, dizendo, vocês estão debaixo da graça, é pela fé que somos salvos. Olha Gálatas 3, 24 e 25, que nós acabamos de ler. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Aio era algo que orientava, que nos guiava, que guiava as coisas, né? E agora ele diz, vocês não estão mais sendo guiados por ela. Foi só uma orientação. Por quê? Veio a promessa e Jesus Cristo já cumpriu. Esse é o argumento de Paulo. No versículo 26 a 29, Paulo vai dizer claramente, quem é filho de Deus, né? Então vamos lá. 26 a 29. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então ele diz aqui, todos são filhos de Deus se acreditarem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele fala, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, Paulo tece uma série de argumentos, deixando claro que a salvação é para todos aqueles que aceitarem a Cristo Jesus como Salvador, que têm fé no sacrifício de Cristo. Né? Somente as pessoas que se entregam a Cristo Jesus verdadeiramente e foram batizadas é que são filhos de Deus. O texto aqui deixa bem claro isso para nós, né? Que a oportunidade de salvação é para todos, mas a condição é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele morreu por causa dos nossos pecados, se sacrificou por nós, tá? E através do sacrifício de Cristo Jesus, nós temos esse direito de ser filhos adotivos. Para isso, precisamos crer, aceitar a Cristo Jesus e não voltar atrás. Os Gálatas estavam voltando atrás, estavam querendo ser circuncidados por causa da influência de cristãos oriundos do judaísmo, que incentivavam eles a praticar a circuncisão e praticar as coisas do Antigo Testamento. E Paulo está exortando a todos eles, não façam isso, não anulem o sacrifício de Cristo Jesus. Jesus se sacrificou por vocês. Se vocês voltarem à prática antiga, se vocês voltarem à adoração de ídolos, lembra? Os gentios adoravam vários deuses, comiam carne sacrificada a ídolos, e tudo isso eles não poderiam fazer mais, bem como não poderiam se deixar levar pelos judeus, que queriam que eles praticassem a circuncisão e praticassem coisas do Antigo Testamento. Paulo deixa bem claro para cada um deles, olha, não façam isso, permaneçam firmes em Cristo Jesus. São 9 horas e 50 minutos. Eu agradeço a presença de cada um dos irmãos. O nosso irmão Walter deve fazer uma oração para encerrarmos essa aula de hoje. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, nós podemos estar conversando. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que possamos, todos juntos, permanecer firmes em Cristo Jesus, perseverando nesse caminho, que é o caminho da salvação. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai glorioso,
Agradecemos, Senhor, por mais essa aula, por essa oportunidade de vermos que a salvação está apenas em Cristo e não mais debaixo da lei. Agradecemos pela vida do Valdir, pela família dele. O Senhor continue abençoando e inspirando para que ele nos ajude na interpretação da sua palavra. Agradecemos, Pai, pela vida do Rodrigo, que voltou a trabalhar, que o Senhor esteja com ele, esteja também, Pai, com o Gustavo, que a Renata tem pedido orações, o Nicolas e aquelas crianças lá que estão internadas, que têm contato com a Renata. Pedimos também, Pai, pela Sônia Morgado, amiga da Ana Cláudia, que o Senhor abençoe. E também, Pai, agradecemos pelo Ivan, que era a cirurgia dele, correu tudo bem, abençoa a vida dele e da Marisa e de toda a família. Agradecemos pela Eliane, que está se recuperando e que o resultado da biópsia seja favorável e segundo a sua vontade. Agradecemos pela Priscila e também, Pai, pela família da amiga dela, Débora, que faleceu. Abençoa a mãe dela. Abençoa também, Pai, o Wagner, marido da Denise, que está pedindo orações, suspeita de Covid. E também, Pai, aquela amiga da Sani, amiga do Dudu, que está fazendo um tratamento de câncer. O Senhor esteja com ela, amenizando suas dores. E em nome de Cristo, pedimos também pelo Valdo, lá na França, Pai, nessa investida nova do Covid lá, que o Senhor o proteja e o livre de todo mal. Fica conosco no culto, teremos agora, e aceita a adoração e o louvor que será feito aqui. Em nome de Jesus oramos. Amém.